Fala conosco, tem misericórdia de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4, no versículo 18. Mateus 4, 18 a 20. Diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Glória a Deus. Queridos, Pedro e André estavam trabalhando, pescando, estavam tendo o seu dia a dia. E a Bíblia diz que Jesus estava passeando ali, andando por ali, no meio do dia a dia de Pedro e André. E a primeira coisa que eu quero te falar: Jesus anda por onde você está. Esteja você lá no mar da Galileia, esteja você trabalhando num banco, numa casa, numa empresa, aonde você está, Jesus está andando. E quando a Bíblia fala assim, que ele estava andando à beira do mar da Galileia, fala assim: Jesus viu dois irmãos. Jesus anda por onde eu e você andamos. E Ele não só anda por onde eu e você andamos, mas Ele te viu. A Bíblia fala assim: Jesus viu. Jesus estava andando e Jesus viu. Eu quero te dizer, Jesus está olhando para você e para mim nessa noite. Hoje os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a minha vida. É assim que Ele faz. E aí Ele pega e diz assim: sigam e eu os farei pescadores de homens. E o título da mensagem é: o chamado vem antes da promessa. O chamado vem antes da promessa. Os olhos do Senhor Jesus estão sobre todos nós. Queridos, a missão de Jesus foi morrer por mim e por você. Queridos, se eu morresse por alguém, eu ia tirar o olho dessa pessoa. Mas eu ia perder de vista, porque o preço foi preço de sangue. Jesus pagou o preço de sangue. Você acha que Ele vai tirar os olhos de você? Você acha que aquele que morreu na cruz por mim e por você vai por um momento sequer retirar os olhos da sua vida? Esse Jesus está te contemplando dia e noite. Esteja você triste ou alegre, sofrendo ou não, Ele está aí. E sabe daqui que Ele te vigia, que Ele te olha, que Ele está caminhando aonde você está? Ele te ama. Ele caminha aonde você está. O Espírito Santo te cerca. Deus vai te cercando, vai te olhando, Ele te vê. Sabe para quê? Para dizer sim. E disse Jesus, depois que Jesus andou, viu, percebeu os irmãos, estavam trabalhando, não estavam roubando, não estavam fazendo nada de errado, trabalhando, e talvez nem pensando em Deus. De repente Jesus diz assim: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens.
Queridos, tem um chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. E sabe que dia que tem um chamado de Deus para mim e para você? Esse dia se chama hoje. Hoje, Deus está te chamando pelo nome. Hoje, o dia do chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida se chama hoje. O chamado de Deus vem antes de qualquer promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Eu quero te dizer que Deus tem promessa para todo mundo, para todos nós. Mas as promessas de Deus só podem se cumprir na minha vida e na sua vida se a gente entender o chamado. E está havendo uma confusão tão grande na igreja. Está havendo uma confusão tão grande na interpretação da palavra, que as pessoas querem a promessa antes do chamado. Mas o chamado é essa promessa. Porque diz assim, Jesus falou: sigam-me depois. Só então eu vou fazer de vocês aquilo que eu criei vocês para ser. Então o texto diz: sigam-me e eu os farei. Não é eu os farei, depois sigam. Eu o abençoarei e depois sigam. Não. Sigam-me e depois eu vou te fazer aquilo que eu sonhei para que você faça. Porque Deus sonhou com a sua vida. Milagre, queridos, é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, seja crente, católico, outra religião qualquer. O milagre é a escolha e misericórdia de Deus manifestando o seu poder. A promessa não. A promessa não. Uma coisa triste é você depender do milagre. Porque quem está precisando de milagre é porque está desesperado. Então, queridos, nós precisamos entender que tem um chamado antes da promessa. E às vezes Deus faz um milagre na nossa vida, e faz mesmo, porque Deus pode fazer milagre. Ele é o Senhor dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Esse é o nosso Deus. Mas o milagre não significa promessa. Promessa de Deus é caminhar naquilo que Deus te planejou para ser. Então, antes da promessa, veja. Versículo 19: sigam-me e então eu os farei pescadores de homens. Ou melhor, sigam-me e então eu farei de você aquilo que planejei quando criei. Há uma condição. A condição é seguir. Queridos, você sabe o que significa a palavra seguir? Seguir significa acompanhar alguém, andar juntamente com outra pessoa, caminhar na mesma direção que alguém, ou ir na mesma velocidade que essa pessoa. Não há como você seguir alguém, seguir Jesus, se você não acompanhar, não andar junto, não caminhar na mesma direção, e se você está embaixo do tratado. Tem gente que quer caminhar com Jesus, pastor Tadeu, assim não. Aquele passinho assim, já viu que conhece uma pele, ele fala: vem rápido, filho. Ele faz assim, está irritado. Às vezes a gente faz assim com Jesus: vamos logo, meu filho. Vai dando passinho de tratado. Não há como seguir Jesus embaixo do tratado. Não há como seguir Jesus se Jesus está indo para lá, você está indo para cá. E a condição para a promessa, para a plenitude, para a unção, para a graça, para o romper e para o
liberar de Deus, sim, é condição. Engraçado aqui no versículo 20, que o versículo diz assim, ele fala do momento que nós devemos seguir a Deus. Olha o que ele diz no versículo 20: no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. O momento de aceitar o chamado é no instante do chamado, é na hora, é naquele momento, é hoje. O momento de você dar um passo além em direção à sua promessa, não é em direção ao milagre. Senhor, eu não quero precisar de milagre. Essa deve ser a nossa coisa. Eu quero estar na promessa. Eu quero estar no momento da promessa. E queridos, a Bíblia fala: se hoje você escutar a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então existe, quando Deus está nos chamando, existe um momento certo para você dizer assim: estou aqui. Não adianta. Jesus está lá na beira do mar, ele te chama, você fala: deixa eu acabar meu horário aqui, eu estou aqui no Facebook, aí meu telefone está no WhatsApp. Você está curioso para saber o que está acontecendo na vida dos outros. Às vezes tem gente ali que nem um milagre está chegando na vida dela, nada. Ela vai no Instagram, aquela boca assim, ela parece que está no dentista, né? Mostra os dentes. Nossa, que pessoa abençoada, né? Acabou aquilo ali, ela tomando 4 comprimidos, tarde por ele. E a gente olhando isso. Então existe um momento para seguir Jesus. Nós precisamos entender o momento. Diga: eu preciso entender o momento. Ainda no versículo 20 diz assim: no mesmo instante, deixaram as suas redes e seguiram. Olha aqui, não vai dar para você seguir Jesus carregando uma rede cheia de problema, de pecado, de religiosidade, de medo de ser crente. Eu tenho medo dos outros porque eu sou crente. Eu tenho medo de ir lá na frente da igreja. Eu estou morrendo de medo de Deus me colocar nas promessas dele. Eu prefiro ficar aqui no meu calabouço, aqui na minha cadeia com o meu pecado. Tem gente assim. Não dá para ter vergonha de Jesus. Não dá para ser crente e despistar para falar que não é. A promessa não vai partir para a sua vida. Então, no mesmo instante de seguir Jesus, eles largaram as redes. Minha pergunta hoje é essa: qual rede está te prendendo e te impedindo de alcançar as promessas de Deus? Qual é a rede? Tem que largar essa rede. Tem que abrir mão dessa coisa que te prende. Tem que largar a preguiça. Ah, pastor, mas eu preciso ser liberto de tudo no momento de seguir Jesus. Não. Mas tem alguma coisa que você vai ter que abrir mão. Vai ter que abrir mão do seu conforto. Vai ter que abrir mão. Eu vou para a igreja. Vem para a igreja. É assim. Então existe um momento e existe uma briga. Não dá, queridos. Jesus tem um passo, deixa eu te falar. Na hora que você se encaixar na promessa dele, você vai ver velocidade, querido. Você vai ver a velocidade que as coisas acontecem, porque ele tem pressa para te abençoar, para me abençoar. E nós precisamos acabar com algumas redes. Nós temos que abandonar
no mesmo instante que você aceita o chamado. Diga assim: eu tenho que abandonar algumas redes que me prendem para eu poder seguir o meu chamado. Deus tem um chamado. Ele está te chamando, Ele está olhando. Tem muita gente que despreza o chamado e ama a promessa. Deus vai me dar um marido. Vai me dar um marido assim, 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 mas não se diz. Deus vai me dar uma empresa. Deus vai me dar um trabalho. A palavra de Deus diz isso. Mas a pergunta é: você realmente decidiu seguir a Deus com todo o seu coração? O chamado, grava isso, vem antes da promessa. A igreja precisa aprender isso, porque senão, queridos, nós muitas vezes ficaremos frustrados porque as promessas não vêm, mas é porque nós não dizemos sim ao chamado. Nós não falamos sim, Senhor, ao chamado, para que Ele possa nos fazer aquilo que Ele planejou, para que Ele possa revelar os segredos dEle para nós. A palavra diz em Salmo 25, no versículo 14, não precisa nem abrir: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Queridos, se nós tememos o Senhor de todo o nosso coração, se nós estamos caminhando e seguindo a Jesus no passo certo, nem passo de tartaruga, não. Tem gente que está aqui na igreja, já era para estar ministrando aqui, está assim, 6 horas, não dá. É momento de você, querido, alcançar aquilo que Deus tem para você. Para de lutar contra a maré. Para de andar igual tartaruga. Para com isso. Mergulha no chamado de Deus de uma vez. Mergulha na palavra de Deus. Larga a rede. Tem um pecado. Não sei o quê, não sei o quê. Outro dia uma pessoa me pediu oração aqui, veio ela e mais uma outra pessoa. Eu falei: eu não posso orar porque a Bíblia não concorda com esse tipo de coisa. Vou orar para acabar. Eu vou orar para acabar. Tem coisas, queridos, que tem que acabar na nossa vida. Tem coisas que nós sempre não basta na nossa vida. Tudo aquilo que nos impede de ir na igreja tem que acabar. Tudo aquilo que está nos impedindo de caminhar com o Senhor tem que acabar. Tem que sair. Nós precisamos caminhar nessa direção. E tem um texto em Mateus também, no capítulo 22, que eu queria ler. Mateus 22, no versículo 1. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. Diga: mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos guardados, gordos, foram abatidos e tudo está preparado.
venham para o banquete. Diga, venham para o banquete. Queridos, o Senhor aqui está falando que o reino dos céus é mais ou menos como um rei que preparou um banquete. O Senhor preparou um banquete para nós. O reino dos céus é assim. É parecido com esse homem muito rico que preparou um banquete e te convidou e te chamou. Mas aqui diz assim, olha, mas eles não quiseram vir, no versículo 3. Mas como ele não quis vir, o versículo 4, sabe, olha como que ele começa. De novo enviou outros. Jesus não vai desistir da sua vida. Nunca. Ele vai te chamar de novo. E 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 vai te chamar sempre. Porque ele pagou um preço de sangue por mim e por você. Então ele insiste. Olha que de novo enviou outros servos. Ele criou uma outra situação para ver se aqueles convidados para o banquete enxergavam. Ele falou, olha, deixa eu enviar um outro pessoal, deixa eu cercar ele aqui, deixa eu cercar aqui no emprego, no ônibus, deixa o cara. Aí às vezes você está andando, acha um bilhetinho, é Deus que colocou aquele bilhetinho, alguém que te ligou e falou alguma coisa. É Deus te chamando de novo. Ele sempre vai te chamar de novo. Ele não vai desistir até o dia que você morrer. Porque se eu e você não atendemos o chamado do Senhor até o dia da nossa morte, a Bíblia fala que nós vamos para o inferno. É por isso que Deus vai lutar tanto. É por isso que Deus está cercando pessoas aqui que estão aqui nessa noite há tanto tempo. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que as coisas, você às vezes até tentou desviar, mas parece que não dá. Mas é Deus. Ele quer dizer, ninguém vai desviar. Você vai ficar mais firme com Deus. Você vai sair nessa noite aqui, mais ungido, todo cheio do poder de Deus, da graça de Deus, da alegria da salvação. E aí ele chamou de novo, venham para o meu banquete. Mas eles não lhes deram atenção e saíram. Um foi para o seu campo, diz aqui, e o outro para os seus negócios. Queridos, é tão fácil a gente consagrar dízimo no inferno, para a gente ficar livre. Aqui nessa palavra diz que muitos foram para o trabalho. Eu não posso participar do banquete do rei, porque eu tenho que trabalhar. Quantos de nós, dentro da igreja, temos nos envolvido e nos emaranhado em tantas coisas que não sobra tempo para Deus? Por mais que Deus tenha um banquete, por mais que Ele coloque aquela mesa maravilhosa diante de mim, de você, eu estou cansado, eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar? Tem, e muito. Porque isso é dignidade, é honra de Deus na nossa vida, e milagre de Deus. Eu trabalho muito, mas se eu trabalhar muito, Deus, eu não vou sossegar enquanto não estiver na presença de Deus. Eu não vou largar a mão. Eu sei quem me sustenta, e não é o Senhor. Mas não quero atenção. Os outros, tem gente que você convida para vir para o banquete do rei. Olha o que eles fazem. Os restantes, agarrando os servos, maltratavam-os e os matavam. Tem gente que ele chama para vir na igreja e quer matar a gente. Fala, olha, tem um banquete lá na igreja, vamos lá. Outro dia eu atendi uma esposa aqui que ela
Eu falei assim, chama o seu marido. Ela falou, se eu chamar ele, não. Tem gente que a gente convida para um banquete, a pessoa fala, não me convida não, porque não entende, não consegue enxergar onde está a bênção. Aí o rei ficou irado, e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Infelizmente existe um tempo que haverá um julgamento na terra. Há um chamado da parte do Rei do Universo, um doce chamado, e às vezes insistente a todo ser humano, para tomar parte em sua mesa de banquete. Ainda assim, muitas pessoas estão tão iludidas com esse mundo e suas exigências materiais, que se recusam a dar atenção ao chamado. Prosseguindo o versículo 8. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados, gente boa e gente má. O bom e o mal diante de Deus não significa nada, porque Ele transforma o mal no bem. Ele transforma as nossas vidas. O importante é que venha para a presença do Rei. Às vezes a gente conhece pessoas e fala, não, fulano não vai, ele é muito. Esse não merece nem para a igreja, merece. Porque o sangue de Jesus pagou o preço por ele também. Amém? Então os servos saíram, gente boa e mata. 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviram: amarrem-lhe as mãos e os pés, e lance-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Era costume naquela época e naquela região, o anfitrião que estava dando a festa, ele dava roupa também. Quem não podia comprar roupa, se eu convidasse qualquer pessoa, aquela pessoa tinha que dar uma veste certa. E se aquele homem estava querendo participar do banquete do rei, com as vestes erradas, inferno. Não dá para a gente querer o mundo e Deus ao mesmo tempo. Não dá para a gente querer ficar agarrado às nossas redes e seguir a Deus. Não é possível. Não é compatível. Deus não pode abençoar o pecado, igual subiu aqui outro dia. 2 meninas queriam que eu abençoasse elas. Deus não pode, a bênção não vai chegar. Não dá para você sentar na mesa do banquete com as vestes que não são as vestes oficiais, que não são as vestes. Nós estamos entendendo isso. O versículo 14 é um dos versículos mais tristes. Eu considero esse versículo 14 um dos versículos mais tristes da palavra de Deus. O versículo é esse: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Esse é um versículo terrível, sabe por quê? Quantos de nós somos chamados? Não vai passar ninguém nessa terra sem ter um chamado de Deus.
Mas aqui diz que muitos são chamados, e poucos são os escolhidos. É triste, porque Jesus morreu por todos. As promessas de Deus são para todos. As bênçãos do Senhor são para todos. Temos que abandonar as redes e atender o chamado. Igreja, entenda. Quando nós atendemos o chamado, nós damos um passo muito importante e entramos na estrada da promessa. Não adianta, se a estrada está aqui, você está aqui, não tem como você seguir na estrada. Quando você atende o chamado, fala assim: eu estou aqui, já larguei as redes aqui, já me desembaracei, estou cheio de outros embaraços mais pesados, eu não consigo me desembaraçar, mas eu estou aqui nesse carro. E ele vai te levar. E quando você dá o passo de atender o chamado, eu queria que você abrisse em Isaías 43, para a gente terminar. Vamos ler o versículo 1. Isaías 43, versículo 1. Um versículo tão lindo. Você deve até anotar. Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Queridos, aqui o versículo está dizendo assim: olha, eu vou te chamar. O versículo diz assim: olha, mas agora sim o Senhor, aquele que vai te criar. Não, ele já te criou. Então ele fala assim: te criou. Ó Jacó, aquele que o formou, o Senhor já te formou. Não tema, pois eu resgatei. Já houve o resgate da parte de Deus para mim e para você. Eu o chamei pelo nome. Deixa eu te falar, Deus já te chamou. Olha o que ele diz aqui: eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando nós atendemos ao chamado de Deus pelo nosso nome, aquele que já te criou, aquele que já te formou, ele te chamou também. Então eu quero dizer o seguinte: aquele que te criou, que te formou, que já te resgatou e que já te chamou, será que hoje ele pode dizer: você é meu? Será que aquele que fez tudo, o plano de resgate, já te resgatou, já te formou, já te chamou? Será que hoje Deus pode dizer assim: você é meu? Só se Ele puder dizer para você assim: você é meu, aí você pode ler o versículo 2 e ler para você. Se você não é do Senhor, se Ele não pode dizer que você é dele, verdadeiramente dele, não é mais ou menos dele, não, verdadeiramente dele. Aí você pode pegar o versículo 2 que eu vou ler aqui agora. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em paz. Queridos, não dá para você prosseguir para o versículo 2 sem ser do Senhor inteiramente. Mas aí você
mas eu já sou de Deus. Mas Deus hoje quer te fazer entender se você realmente respondeu o chamado. Se você verdadeiramente está seguindo os passos de Jesus. Vamos ficar de pé, eu estou terminando. Eu quero orar. Porque, queridos, nós vamos atravessar águas. E se a gente estiver sem Jesus nessas águas, eles vão nos encobrir, vão nos afogar. Tem tanta gente, tantos de nós que temos passado por tantas enchentes aí da vida. E a Bíblia fala que nós também vamos passar pelo fogo. E às vezes eu sempre ouvi hoje chamuscado. Mas hoje Deus vai fazer um milagre tão grande na nossa vida, que o fogo não vai te queimar mais, as águas não vão te encobrir mais, e as chamas não vão te deixar em brasa mais. E antes de eu orar, eu quero ler um versículo, mas eu queria que você desse um abraço em você mesmo. Um versículo que está lá em Cantares, eu vou ler para você e depois eu queria que você repetisse bem alto. Feche os seus olhos. É muito curtinho o versículo. Ele diz assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu queria que você repetisse. Diga assim: eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Repete de novo, Frei. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. O Espírito de Deus vai visitar pessoas enquanto você repete. Repete de novo. Hoje, Ele pode dizer: você é meu. Mas agora sim, diz o Senhor, aquele que o criou, a Jacó, aquele que o formou, a Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Diga: eu sou o meu amado e o meu amado é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas a luz. Você é do amado? Diga, levanta sua mão agora assim, diz: eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Proclama: eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Aleluia. Eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, eu quero orar para que o Teu Espírito Santo venha nos convencer do Teu chamado. Eu queria que toda a igreja orasse comigo assim, dizendo: Pai,
Nesta noite, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero te receber como meu Senhor e como meu Salvador. Quero atender o chamado da minha vida. Quero abandonar o pecado e receber o teu perdão. E eu te peço nessa noite, escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro, para que eu possa caminhar e nunca mais me desviar dos caminhos da promessa. E eu que andei contigo um dia e me desviei, hoje eu volto para meu Pai, para a casa do Papai. Te recebo novamente como Senhor e Salvador.
Você entendeu o chamado? Você entendeu o chamado? Você que está aqui? Amém? Então, versículo 18 de Isaías 43 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no erro. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no erro, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Tem um rio no deserto, tem água brotando no deserto. Há um rio cujas correntes alegam na cidade de Deus. Tem rio no deserto, tem água para o meu povo, tem suprimento. Acabou o tempo assim. Ainda bastante no deserto, por terra seca. Há um rio, tem um rio, e eu quero orar por você. Você que hoje entendeu que o seu chamado é muito maior do que você entendeu até o dia de hoje. Só para quem entendeu que Deus é poderoso para abrir esse rio no deserto. Só para quem entendeu, falou assim: Senhor, eu não. Só para quem falou assim para Deus: Deus, eu achei que o Senhor me chamou mais ou menos. Mas hoje você entendeu que Deus te chamou pelo nome, que Deus tem uma promessa para você, que você entendeu que Deus tem algo grandioso no plano. Vem aqui na frente, eu quero falar para você. Só você que tem essa revelação que Deus fez algo assim tão maravilhoso na sua vida, pode chegar mais e possa mais aqui na frente. Porque hoje Deus está renovando o chamado. Deixa eu te falar, Deus está te dando ouvidos para ouvir a voz de Deus. Deus está te dando ouvidos para entender como Deus age. Deus te dá ouvidos nessa noite para entender os planos de Deus. E esse chamado que você entende hoje, ele vai abrir as portas, ele vai romper com a doença, com a depressão. Tem muita gente que está debaixo de depressão, está debaixo de algo, de uma opressão tremenda. Tem gente que está vivendo no deserto, mas agora você vai sentir as águas de Deus, vai chover na sua vida. É tempo da chuva,
essa vitória chegou sobre a sua vida. Volta ao seu lugar. Nós vamos terminar dando glória a Deus esse momento de chuva. Porque o rio se chama. Eu fiquei assim tão tocado hoje, porque os irmãos sabem, Deus me dá a visão, eu vejo as coisas, como é que eu penso a Deus para mim? E o que eu estou vendo hoje é tão milagre, que eu queria ter um tempo de louvor antes, irmão. São 9h30, não sei se você, depois do louvor, eu quero te abençoar para minha casa, mas eu queria que a gente tivesse um tempo de adoração a Deus, porque foi muito rica esse desenho. Glória a Senhor, aleluia! O Felipe é um irmão tão precioso, ele me lembra muito, o Breno me lembra muito o estilo dele, meu filho. Ele me estourou. Esse é um cara que tem um coração em Deus. Se você fizer um CD, comprar um CD de alguém que realmente é simples e ungido, no final do mundo procura ele. Vamos ao almoço. Aleluia. Vamos louvar o Senhor! Glória a Deus. Fala para os irmãos assim, Deus falou, pergunta para ele. Deus falou contigo essa noite, meu filho? Sim ou não? O Deus da nossa vida, o Deus da nossa história está aqui essa noite.